Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha o que Deus diz. Na quarta-feira passada falamos sobre a parte B desse texto. Hoje eu quero falar sobre a parte A. Deus diz, são palavras de Deus. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Deus é que olhou para o homem, percebeu a necessidade, porque neste homem, embora ele tivesse tudo, o tudo não era suficiente a ele. Adão, você tem toda a criação, você tem toda a comida, você está num paraíso, e note uma coisa, sem pecado. Você está num paraíso e sem pecado, Adão, mas lhe falta algo. A solidão ainda te incomoda. E Deus diz: não é bom a solidão. Não é bom viver sozinho. Bom mesmo é viver em comunhão. Bom mesmo é o convívio. Pois é. A minha palavra aqui tem esse tema. Bom é com, nunca sozinho, por uma razão. Nós fomos criados por Deus para a convivência. O que é conviver? É viver com. Deus é um Deus família. O Pai, o Filho, o Espírito Santo nos criou. Bom, o Deus família nos criou. Este Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao nos criar, Ele não nos cria para viver solitariamente. Ele não nos cria para viver como o Tarzan, vou viver independente dos outros. Não, 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 não. Este Deus que é família, criou você para viver também em família. Por isso que quando Deus percebe Adão sozinho, Deus olhou e falou assim: ó, Adão, você pode viver sozinho, mas bom mesmo é quando você vive junto. Você pode viver solitariamente, Adão, dá para você viver. Agora, bom é quando você vive junto. Vou fazer para você uma auxiliadora. Pois é. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de muita dificuldade em convivência. De alguma forma, de algum modo, estamos sendo atacados na nossa convivência. A gente tem dificuldade de viver e conviver socialmente. A gente tem dificuldade de conviver familiarmente. A gente tem dificuldade de viver eclesiasticamente, isto é, no ambiente da igreja. A gente tem dificuldade de viver. De algum modo, esta ideia de eu conviver com você está sendo deturpada. E aí muita gente está optando por quê? Por eu ter dificuldade em me relacionar, em conviver com você, eu opto por viver solitariamente. Eu opto por viver sozinho. Eu quero ser independente. E aí, tem 40 anos de IBGE, mais ou menos, um pouco mais de 40 anos que o IBGE começou a fazer estatísticas na nossa nação. Só para você entender, nesses últimos 40 anos, onde temos estatística, o casamento cresceu, evoluiu 17%. Então, de 40 anos para cá, o número de casamentos cresceu 17%. Agora tem um problema. De 40 anos para cá, o número de divórcio aumentou 269%. Desde quando o IBGE começou a fazer cálculos, estatísticas, detectou que o número de casamento aumentou, mas aumentou só 17%. O número de divórcio aumentou, e segundo o IBGE, aumentou 269%. De alguma maneira, a gente está perdendo a capacidade de conviver. De algum modo, isso reflete para mim e para você que está ficando difícil a convivência. E muito mais, ela vai se manifestar dentro de casa. Há uma pesquisa que, não sei se é certa, espero que esteja errada,
mas que diz que depois da pandemia, números de brigas entre casais, entre pais e filhos, filhos e pais, aumentou assustadoramente, por uma razão, né? Dá para você refletir e pensar. Por que aumentou? Porque com a pandemia, principalmente no início dela, lá no ano passado, o que fez no início da pandemia? Fiquemos em casa. Bom, se aumenta a nossa presença em casa, aumenta também a chance de briga, de discórdia. E muita gente entendeu isso como um pesadelo. Meu Deus, ficar em casa, não tolero, não suporto. Pois é. De alguma maneira, meus irmãos, o texto bíblico que Deus diz para mim e para você, olha, é bom quando eu vivo com. Deus família me criou para viver em família. Este Deus família não me fez para viver solitariamente. Aí a sociedade vai dizer para mim e para você o seguinte, não, bom é viver sozinho. A sociedade vai dizer o seguinte, seja independente. Não, viva a sua vida, olha, à parte, não viva com, viva apenas solitariamente. E aí, quando eu opto por viver uma vida fora de família, sabe o que eu estou optando? Eu estou me tornando uma presa fácil para o Satanás. Deus falou, você pode viver sozinho, mas nunca vai ser uma vida boa. Bom mesmo é quando você vive uma vida em família. Então, meus irmãos, tendo dito isso a vocês, eu queria destacar aqui algumas coisas para a gente pensar um pouquinho. Qual é o resultado que você está vendo de uma sociedade solitária? Números ruins, para depois a gente falar do que é bom, dar um remédio. Duas coisas têm crescido assustadoramente e têm matado mais, em alguns lugares, do que a Covid-19. A primeira coisa que tem crescido e crescido muito é chamado de suicídio. O suicídio hoje é um dos problemas maiores do mundo. E o suicídio alcançou o púlpito. Nós estamos vendo pastor, homens cheios de Deus, cheios do Espírito suicidar. O suicídio. Então o que é um suicídio? É gente que começou a viver, e muitas vezes fez a opção por viver solitariamente. E chegou a um ponto que ele não se aguenta mais, ele não suporta a si. E aí o que ele faz? Ele faz a escolha por tirar a sua própria vida. A segunda coisa que cresce muito aqui no nosso país e no mundo todo é o homicídio. Suicídio é eu tiro a minha vida. Homicídio é eu tiro a vida de outro. Agora, todo suicídio, socialmente falando, ele é um tirar da própria vida. Agora, o homicida, isto é, aquele que tira a vida do outro, em certo sentido, também é suicídio, concorda? Eu, ser humano, resolvo tirar a vida do outro ser humano, eu estou matando alguém igual a mim. Eu estou assassinando, ceifando a vida de outro que é tanto gente quanto eu sou gente, que é tão humano quanto eu sou humano. Então, em certo sentido, falando existencialmente, o homicida também é um suicida. Ao tirar a vida acaba automatando a própria raça. Pois é. Há um livro escrito por um autor brasileiro, ele diz o seguinte: todo relacionamento nosso, todo relacionamento, fica um pouco de nós na pessoa e fica um pouco da pessoa em nós. Escute para você entender onde eu quero chegar. De tal maneira que todo relacionamento seu, principalmente maritalmente, principalmente de marido e mulher, quando eu me relaciono com a minha esposa, fica de mim algo nela e fica dela algo em mim. Então, o que a sociedade está dizendo para mim e para você? O bom não é ter um relacionamento. Não tenha uma mulher, tenha duas mulheres. Ou a sociedade vai dizer, tenha três, tenha muitas. Aí escute o problema disso. Se todo relacionamento que eu tenho fica um pouco da pessoa, de mim na pessoa, e fica um pouco da pessoa em mim, gente que ao se relacionar com muitas pessoas, está acumulando em si várias outras.
Ela relaciona aqui, aí não dá certo, ela termina, começa um novo relacionamento. Mas esse novo relacionamento, ela não pode esquecer, ainda tem nela frutos daquele outro relacionamento que ficou nela. Aí ela fica aqui, ela está absorvendo. A gente, em certo sentido, a gente é uma esponja. A gente vai absorvendo. Fica em nós e de nós fica no outro. Aí eu relaciono o segundo. Aí nesse segundo eu absorvi um pouco e dei um pouco. Aí cansei, vou para o terceiro. Absorvi mais e dei mais. Pois é, daqui a pouco há uma soma dos outros em mim que eu mesmo me perdi. Eu não sei nem quem eu sou mais. E aí eu chego diante do espelho, sabe o que eu digo? Quem que você é? Eu olho para o espelho e falo, eu não me conheço mais. Quantas vezes já ouvi gente falar isso para mim, pastor, eu nem sei quem eu sou mais, eu me perdi. Pois é, você se perde porque a ter muitos relacionamentos, muitos foram ficando em você. Então, você deixou de ter você para ter uma soma de outras pessoas em você. Aí, essa pessoa que se perdeu, que olha para o espelho e fala assim, eu não sei quem você é mais, cansada fica dela mesma. Ela olha e fala assim, eu sou uma união de outros, eu prefiro morrer. Resultado, muita gente na sociedade tira a própria vida, porque na verdade foi buscando nos outros vida, quando achou nos outros apenas aquilo que não lhe sustenta a vida. Ela se perdeu, ela diz, é melhor tirar a minha própria vida. Pois é. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Tem uma contradição na nossa realidade atual, na nossa geração atual. Que se somos a sociedade mais suicida, homicida, deprimida que pisou nessa terra, e somos, quando você olha para as redes sociais, nós somos a geração mais feliz, mais malhada, mais viajada. Pode olhar nas redes sociais. Se somos essa sociedade que os números de suicídio crescem, homicídio cresce, morte cresce, depressão cresce, estresse cresce. Mas quando você vai para a rede, você vai para as mídias, nós fingimos ser alguém que na verdade não é a nossa realidade. Na rede social os homens são malhados. Alguns você olha e fala, é anjo, né? Nem gente não, é anjo. Como pode ter tão boa aparência? Mas quando você vai ver a essência não conversa com aquilo que é a aparência. A sociedade mais deprimida é a mais linda, é a mais maquiada, é a mais bem vestida, é a que anda com os saltos altos. Você está entendendo a minha figura? Esta sociedade que aparenta ser algo, aparenta ter vida, mais morte existe. E por quê? Onde está o nosso problema? É aqui que eu quero falar com você. Por que estamos vivendo o que vivemos atualmente? Por causa do dólar? Pastor, o dólar subiu. Pastor, por causa da gasolina, 6,30 num litro de gasolina, é um absurdo. Verdade, absurdo. Mas essa é a razão de chegarmos no estágio onde estamos? Essa é a razão? Não, pastor, sabe o que é? É a saca do café, que agora deu uma melhoradinha, né? Ainda bem, graças a Deus, mas deve melhorar mais, devia melhorar mais. Mas o problema é o café. A saca de preço está lá embaixo, pastor. Se tivesse... Irmão, sinceramente, o problema nosso é qual? Onde está? Onde está o nosso problema? Seria estes os fatores do nosso problema? O nosso problema, na minha opinião, é familiar. O nosso problema, na minha opinião, estamos vivendo mal fora, porque dentro está um caos. Na sociedade, fora de casa, está um caos. Mas por que está um caos? Não é por causa do dólar, não é por causa da gasolina, não é por causa dessas outras coisas, não é o presidente, não é o prefeito, não é o político, não é o vereador, não é. Está um caos fora, porque às vezes estamos vivendo um caos dentro. E por estar um caos dentro, o resultado fora é um pesadelo. Pois é. O nosso problema, irmãos, sem dúvida, o nosso problema é familiar. É dentro de casa. É lá onde você tem um convívio com os seus. Se ali for atacado, a sociedade está sendo atacada. Eu gosto muito de um escritor que disse que felicidade é um caminho de retorno, não é um caminho de chegada. As mamães aqui vão entender uma coisa e todos nós também vamos entender.
Desde quando a gente sai do ventre da nossa mãe, a gente está buscando aquilo que perdeu lá dentro. Desde que você saiu do ventre, você está buscando o que você perdeu dentro do ventre. Quando uma criança é tirada do ventre da mãe, na cabeça da criança ela está sofrendo um ataque. Ela está sofrendo um golpe, por isso que ela chora. Quando a criança é tirada pelas mãos do médico, da barriga da mamãe, ela pensa o seguinte: eu perdi, estou morrendo, estão me matando. Na verdade, ela está vindo à vida. Ela está nascendo, porém, na cabeça dela, estão tirando dela o conforto dela. No ventre você tinha alimento, no ventre você tinha oxigênio, no ventre você tinha proteção, no ventre você tinha temperatura ideal, você não sentia frio nem calor, no ventre você tinha tudo o necessário para a sua alegria, plena e abundante. Mas ao sair dali, você perdeu tudo isso. Agora comida? Já começa a ter que chorar para mamar. O choreis é a língua da criança. Trabalho? Você vai ter que crescer e com suor sustentar você e sua casa. Pois é. Tudo aquilo que você perdeu no ventre, você está buscando. Note por que nós trabalhamos. Tivemos uma aula aqui fantástica pela Marissa hoje de manhã. Você não assistiu? Vá lá no nosso canal sobre finanças. Note uma coisa. Por que eu trabalho? Por que eu busco sustento para minha casa? É porque, no fundo, irmãos, nós todos aqui, sem exceção, estamos buscando aquilo que nós perdemos no ventre. A gente está buscando conforto, a gente está buscando segurança, a gente está buscando alegria. Aí o que enganadamente às vezes a gente cai? A gente acredita que eu vou ser feliz, pastor. O dia em que eu chegar aqui, o dia em que eu chegar aqui, eu vou ser feliz. Há uma música, o Lenilson até me lembrou dessa música agora na porta da igreja. A felicidade está no caminho, cantada por um cantor aí. A felicidade está no caminho. Mas eu equivocadamente acredito que felicidade é em ir. Quando eu chegar lá, serei feliz. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite o contrário disso. Felicidade não está em ir. Felicidade está em voltar. Nossa alegria plena não está, eu digo chegar aqui eu serei feliz, não. A nossa alegria está em voltar. Voltar para quê? Voltar para a nossa família. Delci está presente aqui, nós viajamos, fomos para a Europa. Não sei se foi 12 dias, eu vacilo aqui na minha cálculo. Nós viajamos. Aí, a gente foi em Paris, você lembra disso, Delci? Estava lá em Paris, nenhum de nós levou as esposas. Razão pela qual estão tristes com nós até hoje. Aí, nós somos só homens. Aí, beleza. Nós estávamos na Torre Eiffel, cara. Aí, tentei fazer um agrado para minha esposa, fiz um negocinho no celular para tirar foto, porque ela estava ausente, tentando dar uma moral, entendeu? Tentei, tal. Aí, eu lembro o Wagner, do Devalci, chegou perto de mim, rapaz, e aí? Tá bom, né, rapaz? Bom demais, mas tá faltando um negócio para nós, né? Eu falei, tá faltando muito. Rapaz, um sonho eu estou realizando, eu estou aqui aos pés da Torre Eiffel, eu estou em Paris, um sonho, nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo tão recentemente, nunca. Pois é, mas está me faltando algo, está me faltando muito para ser bom, está faltando a minha esposa. Quando foi passando uns dias, a gente foi comer uns negócios lá, que não é gostoso, não sei se Deus se gostou, mas tudo na Europa é batata. Nós vamos pedir um dia uma pizza, não, vamos comer uma pizza diferente. A gente achou que vinha, lembra disso, Deus, uma pizza brotinho, a gente achou que era desse tamanho, veio uma pizza desse tamanho para cada um de nós. Todo mundo ficou assustado com aquele negócio. Aí, minha esposa, quando eu estava voltando para casa, a Cris falou assim, meu bem, o que você quer? Quando chegar aqui, o que você quer? Eu falei, meu bem, quando eu chegar aí, faz um arroz com feijão e ovo para mim. Que vontade que eu estou de comer arroz, feijão e ovo. Eu não sou fã de ovo. Mas eu nunca vi amar ovo quando eu amei por estar lá. Felicidade não está em ir. A felicidade está em voltar para casa. A felicidade está em voltar para os seus. Você pode ser o mais viajante dessa terra. Você pode conhecer os lugares mais incríveis dessa terra. Mas você vai testificar o que eu estou te falando. Quando você estiver lá, meu sonho, pastor, era estar aqui. Meu sonho está aqui. Passou alguns dias, você vai estar falando assim, rapaz, estou doido para voltar para casa. Estou aguentando mais. Alguns dias seguindo, meu sonho é ter um carro X. Esse carro aqui, pastor. Esse é um sonho da minha vida. Pois é o sonho? Tá. Você corre atrás,
você compra o carro da sua vida, está aqui. 2 anos depois, aquilo que era o sonho da sua vida, você está colocando na internet. Vende-se. X valor. Está em dia. Step nunca rodou. Pois é, era o sonho da sua vida. Então, pastor, o senhor está dizendo que o sonho está atrelado ao ter? O sonho não está atrelado a ter, porque todo sonho realizado é a morte de um sonho. Toda realidade mata um sonho. O meu sonho é ter essa casa. Tive a casa, morreu o sonho. O meu sonho é viajar, eu quero conhecer a Israel. O meu sonho. Aí você vai e conhece Israel, daqui a pouco, sabe o que é? Israel não tem graça mais não. Agora o meu sonho é ir para a Europa. Aí você vai para a Europa. Meu sonho. Toda realidade mata o sonho. Então o que eu vou fazer, pastor? Eu vou deixar de sonhar? Não, aí que está o desafio. Eu sei que aquilo é o meu sonho. Quando eu chegar aqui, vai deixar de ser sonho, porque a realidade matou o meu sonho. Mas eu vou sonhar com outra coisa. Mas eu vou parar de sonhar, pastor? Não pare de sonhar, porque o sonho é o combustível para a nossa existência. O que eu preciso então? Eu preciso entender que não é a realização do meu sonho que me dá felicidade. Você pode realizar todos, de A a Z, conhecer todas as cidades, de A a Z, ter todo o dinheiro do mundo. Mas se você não entender o que eu estou te falando, você vai ser o mais rico dos ricos, mas infeliz. Você vai ser o viajante que conhece o mundo, mas infeliz. Porque felicidade não está na chegada, felicidade está em voltar para a nossa casa. Aí sabe qual que é o problema? O diabo tem desestruturado a nossa família, desestruturado a nossa casa. Qual o objetivo? O objetivo dele é desestruturar, porque se arrebentou a gente ali, arrebentou com a sociedade, arrebentou com a igreja. O caos foi estabelecido. Pois é. Quando a gente separa um mês para falar de família, tem gente que opta por nem vir. Não quero nem ouvir. Tem gente que pensa que não tem nada para aprender. Pois é. Você já foi fisgado e nem sabe. Você já deu um peixe no anzol dele e nem se tocou que foi fisgado. Se tem uma coisa importante na nossa existência, irmão, é a sua família. A sua família é prioridade. A sua família é a sua igreja. A sua família são as suas ovelhas. A sua família, pois é. Sabe o que tem acontecido? Eu não sou feliz para onde vou e não sou feliz com o que tenho. Porque o que tenho, 2 anos depois, eu vou querer vender. Então a minha felicidade não está nisso. A minha felicidade está em voltar para casa. Você tem para onde voltar? Se você tem, considere-se uma pessoa muito feliz. Porque a Bíblia diz, olha, você pode até viver só, mas bom mesmo vai ser com a convivência. Bom é viver com. Embora dá para você viver solitariamente, mas bom tem a ver com família. Então, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Por que só a família que traz felicidade para a gente? Porque só a família pode dar a você sustento biológico, afetivo e psicológico. Em nenhuma outra esfera da vida você encontra sustento biológico, afetivo e psicológico. Mas eu posso ter um amigo, pastor, tem um amigo chegado. Mais chegado que irmão. O seu amigo pode ser uma bênção, mas o seu amigo é paliativo, o seu amigo é analgésico. Porque o seu amigo pode suprir você, às vezes biologicamente, ele pode suprir você talvez psicologicamente, mas o seu amigo não pode suprir você afetivamente. Só uma união familiar pode. Eu posso ter muitos amigos? Pode. Agora, não saia da sua família por causa dos amigos. Eu estou vendo gente que diz o seguinte, abandona casamento, abandona família. Eu vou ficar com meu amigo aqui, ó. Eu vou abandonar seu estudo, vou ficar com meu amigo. Deixa eu te dizer uma coisa, você está trocando riqueza por migalha. Você está trocando um presente de Deus por algo que nunca vai te suprir. Pastor, então tá, eu tenho uma mulher, eu vou ter várias mulheres. Pois é, você pode ter 2, 3, 5, 20, mas elas não vão suprir você em todas as áreas da sua vida. Em algum ponto haverá deficiência. O mundo tem dito para mim e para você o seguinte, não, fique com todas, namore todas, tenha vários relacionamentos, porque você vai ser feliz. Resultado? Geração mais deprimida
que já pisou nessa terra. Carregamos esse fardo, esse peso. Pastor, mas por que a família da gente adoece? Por que a família da gente adoece? Número 1, sabe por que a família da gente adoece? Por causa daqueles que compõem a família. Por causa daquele que compõe a família. Eu preguei para vocês aqui, eu acho que isso semana passada, domingo passado, Lucas 15, parábola do filho pródigo. Gente, eu amo aquela parábola, porque a parábola ilustra um contexto familiar que há ali brigas, há ali contendas, há ali a nossa humanidade sendo exposta nas piores imagens. Você lembra que aquele menino chegou perto do pai, né, e falou: pai, dá minha parte que me cabe, lembra disso? Dá minha parte que me cabe. Bom, o filho poderia receber herança na morte do pai. Mas o jovem, ele tem aquela história assim, né? Eu sei do que eu quero, né? Eu sei, eu estou com 18 anos, eu não sei a idade do jovem, lá da parábola, mas a Bíblia diz que ele é jovem. Então vamos pensar nos 18 anos, pai, agora eu sou dono da minha vida, eu conheço, dá a minha parte que me cabe. Ô, gente, eu fico olhando para aquela parábola, eu fico pensando, por que aquele jovem não trocou uma ideia com o pai? Felipe é meu pai, eu sou o jovem. Ô pai, deixa eu te contar uma coisa aqui. Senta aí, pai, eu vou trocar uma ideia contigo. Ô pai, deixa eu te falar uma parada. Dentro de casa, eu sei que o senhor faz o melhor para a gente aqui, sabe, pai? O senhor dá melhor comida, melhor roupa, tem os funcionários, tudo aqui. Mas, pai, eu não estou bem, sabe? Eu queria dar uns voos mais altos, eu queria conhecer o mundo. E eu sei, eu vou ter um direito, uma herança aí, pai. O senhor quer me adiantar ela? Não, porque o que o senhor tem a dizer para isso para mim, pai? Me ajuda, vamos trocar uma ideia aqui. O jovem não quis trocar uma ideia com o pai. A única coisa que ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte que me cabe. Sou dono da minha vida, sei do que quero, sei viver e viverei melhor sem ti do que contigo. Pois é. A Bíblia conta a história, ele sai de casa, vem uma crise no país e começa a passar necessidade. Aí o texto bíblico de Lucas conta uma coisa que me chama a atenção. Sabe o que o texto diz? E caindo em si, quando ele estava lá desejando comer alfarroba, comer comida de porco, quando ele começou, a Bíblia diz, e caindo em si, significa então que antes ele estava fora de si, concorda? Se ele teve que sair, gastar tudo, perder tudo e desejar comer comida de porco para cair em si, significa que quando ele estava falando com o pai, dá-me, ele estava fora de si. Sabe o que nós estamos numa geração? Eu estou falando para filhos aqui, filhos que estão dentro de casa, mas estão fora de si. Acham mais sábio do que os pais, se julgam mais inteligentes. Pai, eu entendo tudo de internet. Meu irmão, você é o mais tolo dos tolos. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você entende de internet, não é porque você entende de Instagram, não é porque você entende de rede social, que você é mais inteligente e mais sábio que o seu pai. Chega para o seu pai, troca uma ideia com ele, conversa com a sua mãe, aprenda a ouvir. Sabe por que a nossa geração está doente? A nossa geração está doente porque a gente não sabe ouvir. A gente não conversa, porque na verdade a gente não quer ouvir ninguém. Eu sou o dono do meu nariz. Tem um monte de jovens que estão fora de si e que às vezes fazem como o filho pródigo fez. Para o filho pródigo, ele só via o pai como bolso. O pai não era pai, o pai era um produto para lhe dar dinheiro. Pai, eu olho para o Senhor, mas o que eu só vejo no Senhor é o seu bolso. Dá minha parte que me cabe. Pois é. Às vezes eu estou falando para a gente aqui que está fora de si. Hoje, gente, respeite seu pai. Enquanto seu pai estiver vivo, sua mãe estiver viva, enquanto você estiver nessa terra, a Bíblia manda você honrar teu pai e a tua mãe. Estou vendo uma geração rebelde que não para ouvir pai e mãe. E porque não para ouvir, para diante de um chiqueiro e quer comer comida de porco. Mas nem comida de porco come. Pois é. Por que a nossa sociedade, a nossa família está doente? A primeira coisa é por causa daqueles que a compõem. Você que é o doente. Essa geração está mimada muitas vezes porque a gente está mimando. Essa geração está aí, meninos de 20, 25 anos, joguinho de videogame. Está ali na telinha. Quero internet. Por quê? Quem está mimando? Quem está mimando, sem dúvida, somos nós mesmos. Agora, a segunda coisa que eu vejo nesse texto, irmãos,
que eu vejo, para a gente pensar aqui, por que a família adoece? A família adoece porque os nossos ouvidos se tornaram nulos. Deixa eu te lembrar um texto, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem. Pergunto, tem diferença entre ouvir e escutar? Você acha que é igual? Há diferença? Se há, quais são? Meu bem, vem aqui, por favor. Deixa eu ilustrar isso com a Clícia. Por que você veio aqui, meu bem? Ela falou que ela veio aqui porque eu pedi. Por que o Felipe não veio e veio a Clícia? Porque eu falei, Clícia, vem aqui. A Clícia escutou a minha voz, se comprometeu com ela, se levantou e veio até aqui. Senta. Pode sentar. Pode sentar. Por que ela não senta? Ela está me ouvindo? Ela não está escutando? Você está escutando eu, meu bem? Por que ela não sentou? Porque ela só escutou. Ela não se comprometeu com a minha voz. A primeira vez ela escutou e se comprometeu, se levantou e veio. Agora, embora tenha escutado, ela não me deu ouvidos. Está aqui. Sabe por que a nossa família está como está? A sociedade está como está? Porque a gente perdeu a capacidade de ouvir. Escutamos, mas não ouvimos. Obrigado, amor. Quantos sermões você escutou na vida, irmão? Eu te pergunto, quantos sermões? São incontáveis, né? Se você tem aí 50 anos de igreja, você já ouviu milhares de sermões. Agora a pergunta que eu lhe faço é, quantos desses que você escutou, você ouviu? Sabe por que a nossa sociedade está decadente? A nossa sociedade está decadente porque a gente escuta a voz de Deus, mas a gente não ouve a voz de Deus. A gente escuta, mas a gente não obedece. Eu entro e saio de um culto, e entro e saio de um culto igual ou pior. Às vezes eu estou em casa, eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo com a nossa geração? Parece que as pessoas pioram, as pessoas não melhoram. Passa anos de igreja, deveriam ser mais santas, menos pecadoras, mas anos de igreja às vezes se tornam mais pecadoras, mais rebeldes, porque escutam, mas não ouvem aquilo que escuta, isto é, não se compromete com a voz escutada. Deus está falando, irmãos, as minhas ovelhas ouvem, isto é, as minhas ovelhas se comprometem. As minhas ovelhas não vão escutar apenas, elas vão se comprometer. Quando eu falar, elas vão obedecer. Sabe por que está um caos na sociedade? Porque a gente vive falando de julgo desigual, a gente vive falando sobre namoro precoce, a gente vive falando sobre sexo antes do casamento, a gente vive falando, mas vocês e muita gente andam só escutando e não ouvindo. Eu escuto, mas na hora da prática eu faço diferente daquilo que escutei. Pois é, você não ouviu a voz de Deus. Resultado? Está aí uma sociedade depravada. As pessoas estão aplaudindo o adultério, estão repudiando a fidelidade. Tolo é o fiel, tolo é o honesto. O sujeito encontrou uma carteira no aeroporto, foi ao banheiro, encontrou a carteira, procurou o dono. O repórter colocou o microfone na boca dele e falou assim, rapaz, era 15 mil reais que tinha na carteira grossa. Ele falou, por que isso não ficou para você, rapaz? O rapaz disse o seguinte, olha, esse dinheiro seria muito importante na minha vida, mas eu quero aquilo que é meu. Aquilo que não é meu, pode ser o valor que for, não me pertence. O repórter achou que ele foi bobo de ter devolvido, porque inteligente na sociedade é ser desonesto, e inteligente é ser infiel, e o infiel que esconde, esse é o melhor. Enquanto eu me mantenho infiel, mas as ocultas, rapaz, você é muito inteligente, hein? Porque pecador para a sociedade é aquele que deixa de descobrir o pecado. Descobriu! Ah, pois é, você é fraco. Não porque pecou, você é fraco porque deixou eu descobrir a sua infidelidade. Meus irmãos, eu quero terminar minha palavra aqui, dizendo para você, talvez você está numa igreja, e louva a Deus por você estar na nossa, mas como anda a sua audição? Você só escuta ou você tem ouvido?
eu queria que você repensasse, que você fosse um ouvinte genuíno de Deus. Deus falou, eu obedeço, custe o que custar. Deus falou, Pai, me dê a graça de ser obediente. Não é bom que um homem esteja só. Você pode até viver sozinho, mas não é lá, nem lá que eu serei feliz. Eu serei feliz ao voltar para minha casa. Somente a família pode me fazer e me proporcionar felicidade genuína. Não posso encontrar felicidade naquilo que não vai me preencher por completo, mas a família vai. Então eu queria dizer para vocês, filhos, obedeçam seu pai. De repente eu estou falando com gente aqui, filho, está para tomar decisão, você tem um privilégio de ter o seu pai vivo, a sua mãe viva. Fala com seu pai, igual o pastor conversou lá na igreja lá, vamos trocar uma ideia aqui. Sabe, dentro de casa não está muito legal não, eu estou querendo voos mais altos. O que você tem a dizer a respeito aí para mim? Pai, eu estou pensando tal coisa, de repente eu estou querendo cursar isso, ou não sei. Pai, vamos trocar uma ideia aqui, porque só pode me ajudar muito. Pois é, se você parar para ouvir, Provérbios diz que nos muitos conselhos está a sabedoria. Pare para ouvir, você vai evitar comer ou desejar comer comida de porco. Irmãos, a nossa família é bendita no Senhor. Desde Abraão, Deus criou a família para a gente ser benditos. Em ti serão abençoados. Em ti, este povo vai ser diferente. Nós não nascemos para desejar comida de porco. Nós nascemos para ser abençoados, benditos, dentro da nossa casa. Portanto, a nossa família não é do diabo, a nossa família não é do mundo, a nossa família não é nem nossa, a nossa família é de Deus. É dele, pertence a ele, e ele é o interessado que eu viva bem dentro de casa, porque ao viver bem dentro de casa, eu viverei bem fora.